Amanhã é para sempre, sexta-feira, 14 de janeiro. O padre diz a Fernanda que depois da morte de Soledade, nada mais tinha sentido para Eduardo, e ele decidiu morrer ali. Ele estava dominado pela tristeza, morreu em um acidente de carro. Fernanda faz perguntas, mas o padre não tem muitas respostas sobre o acidente. Eduardo não aguentou tantas humilhações, o abandono que Soledade sofreu sem que ele soubesse. Fernanda começa a entender Eduardo. O padre diz que ele tinha o sonho de voltar. Fernanda achava que ele havia esquecido dela. Padre Bosco garante que ele não deixou de pensar na terra e nas pessoas que ele mais amava. O mais doloroso para ele foi enfrentar a cruel realidade. Fernanda pergunta se o padre acha que Eduardo estava sentindo ódio por ela quando morreu. Ele afirma que só sentia amor. Fernanda chora e pede para se confessar. Adriano confirma com a companhia aérea sua viagem com Fernanda para o dia seguinte pela manhã. No confessionário, Fernanda diz ser a responsável pela morte de Eduardo. Adriano insiste em saber por que Vladimir se importa tanto com o que Priscila diga ou pense. Vladimir diz que eles ficaram mais que amigos e confessa estar apaixonado por ela. Adriano quase se engasga com a notícia. Priscila conta ao irmão Orlando que está grávida. Ele fica feliz e liga imediatamente para o pai deles. Vladimir diz a Adriano que Priscila lhe deu uma chance e quer sua ajuda para fazê-la se divorciar de Aníbal. Ele não pode deixar que ela continue com essa farsa de casamento com aquele marido que não a merece. Fernanda confessa ao padre que às vezes sentia ódio por Eduardo, mas ao saber de sua morte, dói muito. O padre pede que ela não se sinta culpada. Ela tem consciência que mandaram Eduardo estudar no internato por culpa dela, mas era só uma menina e não entendia o que estava acontecendo. Ele não tinha o direito de fazer o que fez no dia do casamento dela, e se ela fez algo de errado, agora está pagando. Ela sente uma angústia em saber que nunca mais verá Eduardo. O padre acha que ela sente amor por ele. Vladimir conta a Adriano que ficou com Priscila em seu apartamento e acredita que ela esteja apaixonada por ele e não sabe como contar isso ao marido. Adriano acha que ele é burro demais e garante que, por enquanto, Priscila não vai se divorciar porque ela está grávida. Vladimir tenta conter um sorriso, provavelmente desconfia que é o pai do bebê. O padre diz a Fernanda que Eduardo estragou sua festa motivado pela dor. Se ele tivesse procurado por ela, ele teria que enfrentar a realidade de dois mundos completamente opostos. Fernanda não se importa com isso. O padre diz que ela está casada e deve amar e respeitar seu marido por toda a vida. Ela sabe que passou todos esses anos se negando a ouvir o que sua alma gritava. O padre diz que faz parte do aprendizado. Fernanda acha que foi egoísta e covarde. Ela percebeu que Eduardo queria apenas mostrar que quem comete um crime é tão culpado quanto quem se cala. Padre Bosco diz a Fernanda que a sua penitência vai ser imposta pela própria vida, pois agora ela terá que enfrentar tudo o que ignorou até o dia de hoje. Ela deve continuar sua vida e a penitência deve se transformar em alegria a serviço do próximo. Fernanda diz que há 15 anos um menino foi separado da mãe e, em memória deles, jura que vai se dedicar a não permitir que nenhum menino daquele lugar seja afastado dos pais, recebendo a educação que merecem. Fernanda vai embora e o padre pede perdão a Deus por ter que mentir. O segredo de Soledade foi dito em confissão, e ele não pode revelar a ninguém.
Marina e Oregon saem do banheiro e encontram Liliana deitada ao lado do corpo de Ciro. Aurora chega com Santiago em sua cidade. Ela diz que ele não pode acompanhá-la até a casa de Dominga. Ele vai alugar um quarto em um hotel, mas insiste em ir junto com ela. Aurora marca de se encontrarem às 7 na pracinha. Oregon precisa assinar a certidão de óbito de Ciro e diz a Agripina que precisam colocar que a causa da morte foi um infarto e não as fraturas. Aurora chega à casa de Dominga. A mulher é agressiva e pergunta onde ela foi. Aurora responde que foi procurar sua mãe porque ela havia dito que morava na capital. Dominga não se lembra de ter dito isso porque estava bêbada. Aurora informa que não encontrou a mãe. A capital é muito grande e ela não sabe o nome dela. Aurora sabe que sempre foi um peso e pede que Dominga diga como se chama sua mãe. Dominga diz que isso ela nunca vai saber. A manda lavar a roupa e tranca a porta para Aurora não sair. Fernanda vai até o antigo celeiro para recordar a infância com Eduardo. Lá ela encontra o coração desenhado com suas iniciais e chora. Gardênia conta a Franco que Camilo esteve procurando por Jacinto. Ele está visivelmente chateado e pede que ela o deixe sozinho. Já é noite e Fernanda ainda não retornou. Seu celular está desligado e sua família preocupada. Adriano não perguntou onde ela iria encontrar Eduardo. Camilo provoca dizendo que ela deve estar lembrando os velhos tempos com aquele cara. Priscila não aguenta esperar e conta a todos que está grávida. Aníbal não expressa emoção. Enquanto isso, Vladimir pensa sobre a gravidez de Priscila. Ele pega uma lista telefônica e tenta se lembrar o nome do laboratório que viu escrito no envelope do exame de fertilidade de Aníbal. Que nota você dá para Fernanda? Deixe sua opinião nos comentários.